Irmãos, para a nossa edificação, crescimento espiritual nessa noite, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versos 12 a 18. Assim diz a palavra do nosso Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém, irmãos? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Quando você era criança, vamos fazer um exercício aí de memória. O que você fazia quando seus pais saíam de casa? Quem sabe você ficava até mais tarde assistindo TV ou então jogando videogame, mesmo quando sabia das instruções para que dormisse cedo. Ou então, quando você era adolescente, podemos imaginar isso. O que você fazia quando seus pais viajavam e passavam uma temporada fora de casa? Quem sabe você aproveitava aquele tempo para dar uma festa para os amigos e quebrar as regras? Quem sabe você se esquecia de fazer as suas refeições na hora certa? Ou então de tomar as vitaminas para continuar crescendo saudável? Meus irmãos, aqui no texto agora, nessa altura, o apóstolo Paulo estava longe. Ele estava preso em Roma. Mas será que a presença de Paulo era tão importante assim para que eles obedecessem a Deus? Não deviam eles obedecer a Deus mesmo na ausência do seu líder, o apóstolo Paulo? Sem dúvida. E principalmente nesse momento, que Paulo esperava ouvir boas notícias. Ele estava lá. Ele queria alegrar-se ao ouvir boas notícias a respeito de que seus filhos estão vivendo na fé conforme as instruções que ele deixou quando esteve lá pela última vez. Não é com muita tristeza que um pai atende uma ligação lá no meio de uma reunião importante, de um vizinho reclamando do barulho, do som alto na sua casa, porque o filho ficou em casa e decidiu virar tudo do avesso. Para desenvolver-se de uma criança para um adulto responsável, o que é necessário? Um adolescente precisa aprender a seguir as instruções. Ele precisa tomar as refeições na hora certa, independente se os pais estejam ali ou não, a tomar as suas vitaminas, independente se esteja sendo vigiado ou não, correto? Então, meus irmãos, da mesma forma, a igreja precisava desenvolver-se espiritualmente. De que maneira? Obedecendo às instruções da palavra de Deus.
e cumprindo aquelas responsabilidades da sua missão, mesmo quando o seu líder estivesse ausente. Os crentes de Filipos, eles tinham aquele belo histórico. Quando olhavam para trás, eles tinham muitas razões para se alegrar e se orgulhar da sua vida espiritual. Mas eles ainda precisavam se desenvolver e crescer na fé. Eles precisavam crescer no modo como eles participavam da missão. Lembram-se dos conflitos? Eram de pessoas cooperadoras. Quem sabe eram conflitos de como vamos fazer isso, ou aquilo. Eu penso dessa forma, o outro pensa daquela forma, e assim não chegavam a um acordo, porque não estavam preservando ou observando as instruções do apóstolo Paulo. Por isso, então, meus irmãos, o Espírito Santo dá a eles e a nós essa instrução: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. E esse é o primeiro ponto. Eu gostaria de falar sobre 3 instruções para a igreja que imita a Cristo. 3 instruções para a igreja que imita a Cristo. E a primeira delas é essa: desenvolvei a vossa salvação. Uma coisa importante, meus irmãos, para perceber nesse texto, é uma palavrinha. Às vezes a gente observa um verbo ou alguma outra palavra que talvez pareça mais importante, mas a palavra vossa ali é interessante. A vossa salvação. Paulo não está falando com pessoas que não são salvas. Paulo está falando com pessoas que têm já a salvação. Ela já tem a certeza, a salvação já pertence a elas. Então, uma vez que elas têm a salvação, elas precisam desenvolver a salvação. Deus não está ordenando que eles se desenvolvam espiritualmente para ganhar a salvação, mas está ordenando que eles desenvolvam a salvação que eles já possuem. Isso aqui entra muito bem dentro da doutrina da santificação. Deus nos chama, como filhos dele, para sermos santos, para o imitarmos, para crescermos e nos parecermos cada vez mais com ele. Então eles deviam sair desse estágio da infância da fé para um estágio mais avançado na sua vida espiritual. Uma coisa que às vezes passa despercebida é a seguinte: Paulo tem uma importante preocupação. Como apóstolo inspirado, ele está na prisão e temendo que aquele poderia ser o seu fim. Então, como ficaria a igreja uma vez que ele estivesse ausente para sempre? E de fato, meus irmãos, na igreja primitiva, ocorreu o que foi chamado de um vácuo de autoridade. Quando os apóstolos aos poucos foram morrendo e não havia mais nenhum apóstolo vivo, quem é a autoridade agora? Que palavra nós vamos ouvir? Aí Paulo diz: palavra da vida. Observando a palavra da vida. A partir daquele momento, eles deveriam desenvolver a sua salvação e crescer espiritualmente, observando a palavra da vida, já que provavelmente Paulo estava pensando nisso. Então a palavra inspirada por Deus e dada através deles é chamada aqui de palavra da vida. Seria tudo o que eles teriam para continuar se desenvolvendo. Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras de Deus são palavras que comunicam vida. São palavras que nutrem e, portanto, permitem esse crescimento e dão o que é necessário para esse crescimento espiritual.
Mas como desenvolver a salvação? Observe uma expressão muito interessante. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. O que é temor e tremor? Temor e tremor são duas faces da mesma moeda. De um lado você teme e de outro você treme. Como assim? Digamos que é como quando você precisa fazer uma viagem serra abaixo, no inverno, com aquela serração pesada, e você não consegue enxergar sequer um palmo diante de você. Qual o medo que você tem? De repente vem uma carreta e me joga para fora dessa pista e eu vou cair com a minha família ribanceira abaixo, naquele abismo de mato, terra e pedra. Que coisa terrível. Irmãos, quando vocês estão debaixo daquela serração, o que vocês fazem? Vocês aceleram? Não, vocês tiram o pé do acelerador. Vocês temem, vocês andam com mais cuidado. Então, o medo que você tem de um acidente leva você a andar com mais cautela. Isso é temor e tremor diante de Deus. A nossa salvação vem de um Deus majestoso, de um Deus absolutamente santo e justo. E esse Deus tem todo o poder, inclusive para lançar você no inferno. A Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor. É por isso, irmãos, que nós devemos temer e tremer diante da presença de Deus. Assim como fez o nosso pai Abraão. Quando chamado por Deus, ele ouviu a voz de Deus. Temores e terrores tomaram conta de Abraão. E conforme a ordem de Deus, ele chegou a ponto de oferecer o seu filho em sacrifício, porque Deus assim demandava dele. Era um Deus cuja voz ele não podia resistir, questionar ou desobedecer. Por isso ele entregou tudo o que ele tinha, tudo o que ele possuía. Agora, não como fizeram Ananias e Safira. Vocês conhecem esses personagens do Novo Testamento? O que eles fizeram? Eles mentiram para os apóstolos. E o que eles pensaram? Pensaram que Deus não estava vendo o que eles estavam fazendo. Mas a verdade é que eles estavam mentindo, não a pessoas, mas ao Espírito Santo de Deus. Por isso, eles caíram ali mesmo condenados pelo seu pecado. Ou então, como os filhos de Arão, lembram deles? Hofni e Finéias, dois jovenzinhos insolentes, irreverentes, palavrinha que está na moda hoje, pensavam assim: não vai dar nada. Achavam que podiam desprezar a palavra de Deus sem consequências. E não fizeram o que Deus ordenou, Fizeram o que eles imaginavam que Deus queria. O que aconteceu com eles? De igual modo, caíram mortos diante da terrível santidade de Deus. Eu quero aproveitar isso para deixar um alerta para vocês, principalmente os mais jovens, são menos experientes, mais ousados. Cuidado que as coisas de Deus, a casa de Deus não é lugar para ousar muita coisa. É lugar para você aprender, para você temer, para você crer,
para você emendar os seus caminhos e andar diante da presença de Deus. Então, jovens, tenham muito cuidado com as instruções que vocês seguem. Sirvam a Deus com temor, sirvam a Deus com tremor. Eu quero dizer o seguinte para vocês aí. Eu sei que vocês têm muitas fontes de informação, que transmitem muitas filosofias para vocês. Mas eu quero dizer o seguinte, no dia do juízo final, nenhum youtuber tagarela vai ter força para arrancar você da mão de Deus. Nenhum professorzinho irresponsável vai livrar você do juízo eterno. Cuidado com quem você está ouvindo. Somente Deus pode livrar você da condenação. Portanto, preste atenção à palavra de Deus. Observe esta palavra. Preste atenção às instruções dos seus pais, que tentam te ensinar no temor do Senhor. E também preste atenção no pastor. O pastor é aquele que vela pela sua alma, como quem vai dar conta dela no dia do juízo final. Por isso eu estou te dando esse alerta solene, porque eu sei que Deus vai demandar de mim. Vocês estão crescendo e quem sabe alguns de vocês sejam tentados a se desencaminhar e agir como o mundo. Mas essa geração, nós vamos ver adiante, que é declarada pela palavra de Deus, uma geração perversa e desencaminhada. E Deus quer te salvar disso. Deus quer te livrar dessa perversidade, desses descaminhos. Mas você precisa ter coração disposto, humilde, para ouvir essa palavra de Deus que é comunicada para você. No verso 13, seguindo ali, então diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então esse Deus terrível em santidade e juízo, esse Deus é que opera em nós. É uma face de juízo, mas também é uma face de graça. Deus opera em nós. Esse Deus opera em nós. Tudo vem de Deus, segundo esse texto. Tanto o querer como o agir. Então, eu quero no querer de Deus. E eu opero no operar de Deus. Porque Deus quer, eu quero. Porque Deus opera, eu faço. A vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. O sol se levanta todos os dias e brilha sobre a sua cabeça, porque Deus quer e opera. As estrelas estão fixadas no céu, porque Deus quer e opera isso. Um leão não passa fome porque Deus dá a ele a sua presa. Deus quer e opera isso. Aliás, nenhum pássaro cai do céu se Deus não quiser e não operar isso. Agora eu vou te dar um exemplo que pode ser surpreendente. Pense num homem ímpio da antiguidade. Esse homem chamava-se Nabucodonosor, grandioso rei da Babilônia, que atacou, invadiu Israel, Jerusalém, queria destruir tudo. E ele estava sendo, naquele momento, vara de disciplina de Deus sobre o povo de Deus. Mas ele se orgulhou disso e achou que era pela sua própria capacidade, pela sua própria inteligência, pela multidão dos seus exércitos, pela sabedoria das suas estratégias. No entanto, Deus o humilhou e ele passou um tempo sem a razão, agindo como um animal. Imagine-se
isso. O grandioso e poderoso rei da Babilônia, agindo igual um boi comendo pasto. Uma cena totalmente ridícula, porque Deus tirou dele o entendimento e o humilhou desta maneira, para que ele soubesse que o Senhor somente, Yahvé, é Deus. Então, depois de ter sido humilhado por Deus, por causa do seu orgulho e da sua vaidade, o que é que ele disse? Ele declarou o seguinte, sobre Deus: segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Daniel 4:34. Conhecia a teologia presbiteriana, calvinista de Nabucodonosor? Segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Até este homem, sumamente orgulhoso, sumamente vaidoso, sumamente rico, sumamente mundano, foi capaz, porque foi concedido para ele humilhação e arrependimento, de reconhecer isso. É Deus quem opera, irmãos, esse Deus santo. Por isso devemos temer e tremer. Temor é o sentimento do coração que conhece a Deus. Quem conhece os atributos de Deus. Quem conhece Deus como Ele se revela na sua palavra, teme. Não é insolente. E a expressão desse temor é tremor diante de Deus. As suas carnes, as suas mãos, os seus joelhos tremem. Você precisa tremer diante de Deus. As coisas de Deus não são coisas banais, irmãos. A nossa vida com Deus não é uma coisa sem valor. É uma coisa riquíssima, preciosíssima, valiosíssima, gloriosíssima. E nós precisamos corresponder a essa graça que nós recebemos, a viver de maneira digna. Quantas pessoas hoje lamentam o fato de terem sido criadas na igreja, mas nunca terem escutado as mensagens, nunca terem atendido aos apelos, nunca terem deixado a palavra entrar no coração, nunca ter despido elas da sua vaidade, do seu orgulho, nunca ter transformado as suas vidas. Depois elas se arrependeram amargamente. Então, meus irmãos, desenvolver a salvação com temor e tremor, isso nos leva a um outro ponto, verso 14. Como proceder na casa de Deus? Em Timóteo, Paulo fala uma coisa muito séria. A casa de Deus é a casa do Deus vivo. Por que ele diz isso? Deus vivo. Deus está aqui, agora, presente. Você precisa saber, crer, entender e agir a partir disso. Desta maneira, o que o Espírito Santo está orientando aos irmãos de Filipos? Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Em algum momento eles esqueceram de desenvolver a sua salvação, de temer e de tremer na presença de Deus. Esqueceram que Deus é quem faz tudo. E eles começaram a achar que de alguma maneira eles eram importantes, mereciam alguma coisa, e por isso começaram a correr atrás daquelas posições e se engalfinharam uns aos outros. Por isso o Espírito Santo diz aqui:
Fazei tudo sem murmurações e contendas. No início da igreja apostólica, quando os gentios começaram a somar um grande número na igreja, o que aconteceu lá? Começou a haver dificuldade na distribuição dos alimentos que eram arrecadados. Os apóstolos estavam ocupados orando, ocupados com a instrução, discipulado. Imagine, milhares e milhares de pessoas. Quanto trabalho esses 12 homens ali, aliás 11 naquele contexto, tinham. Então, meus irmãos, pense nisso por um instante. Os helenistas começaram a murmurar contra os gregos. Será que alguns deles estavam pensando, olha, esses apóstolos aí são pessoas injustas. Esses apóstolos não são pessoas boas. A minha avó ou a minha mãe não recebeu o alimento, não sei, esse dia, essa semana, esse mês. Então, eles começaram a ficar descontentes. Mesma coisa aconteceu com o povo de Israel. Então, meus irmãos, a murmuração envolve um desprazer secreto. É um descontentamento do coração, que não é declarado abertamente. Aí a pessoa está descontente, mas não fala com quem deve para resolver o problema. E ela fica guardando aquele sentimento. É aquela atitude semelhante à da multidão perante Jesus. João 7, 12 e 13. Uns diziam, ele é bom. E outros, não, antes ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava abertamente, por ter medo dos judeus. Então, isso é a murmuração. Esse tipo de atitude geralmente baseia-se também em maus motivos, para julgar as outras pessoas. É uma série de suspeitas malignas e suposições que nem sempre refletem a realidade. Lá na carta de Tiago, o Espírito Santo usa uma figura bem interessante para descrever isso. Ele diz assim: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratarmos com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, e tratardes com deferência, ei tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disser